Olá, viva! Bem-vindos ao 12º do Plataforma Associativa, programa que pretende sublinhar a importância das associações para a nossa vida em sociedade. Temos desta vez connosco o Clube Ténis de Águeda, a Orquestra Típica de Águeda e o Clube Sport Algés 21. Comecemos com o Clube Ténis de Águeda, que esta semana organiza o Open Cidade de Águeda. Manuel Abrantes da Costa, Presidente da Direção, bem-vindo à Soberania do Povo TV. O Open Cidade de Águeda é já uma prova com tradição, 18 edições. O que é que se espera da edição deste ano? Muito boa tarde. O Open Cidade de Águeda é um evento, enfim, a nível nacional, que faz parte, portanto, do programa de torneios da Federação Portuguesa de Ténis e já vai na 18ª edição e tem sido um sucesso. Porque mesmo em anos de pandemia, verificámos, tendo em conta as características e as condições que nós, de segurança e de higiene que tivemos, sempre tivemos muitos participantes. Este ano vamos ter 40 atletas masculinos e 20 femininos, portanto é realmente um número significativo a nível nacional. E também temos alguns estrangeiros que se integraram, portanto, Não é muito frequente. Tem sido regularmente 1, 2, 3, 1, 2, 3. E este ano são mais? Não são dois. Ok. São dois, é um americano e um espanhol. Já tivemos cá também alguns franceses, porventura que vêm para Portugal fazer torneios, querem ter mais prática desportiva noutros países, então arranjam aqui um patrocinador em Portugal e percorrem o país, estão aqui um mês ou dois e percorrem o país a fazer os torneios, este tipo de torneios nacionais, que para eles é bom para realmente... O Open de Águeda tem revelado alguns talentos a nível nacional. Sim, podia recordar de alguns, por acaso agora não me lembro dos nomes, mas há 3 ou 4 atletas hoje, enfim, do ranking nacional em belíssimas posições e que passaram mais do que uma vez pelo clube, enfim, exatamente no Open Cidade de Águeda. E que novidades há na edição deste ano? Bom, as novidades prendem-se primeiro com as características do clube, que foram muito melhoradas. Portanto, temos hoje os campos todos renovados, faltava o campo principal, onde vão decorrer as finais no domingo, que foi terminado há 3 dias, com uma nova pintura, com um novo arranjo, para que realmente possa receber bem não só os atletas, mas todos os amantes do ténis que possam participar. E desde já fica o convite para estarem presentes, pelo menos nas finais, não é? Quinta-feira são as provas de qualificação. Sim. O quadro principal os jogos são na sexta, sábado e domingo as finais à tarde. Perfeitamente. Isso. E os jogos são a partir de que horas? Por exemplo, a partir de sexta-feira começam a que horas e terminam ao final do dia? Terminar, como sabe, é sempre difícil. Um jogo é uma situação muito complicada, porque quando nós temos convidados, não é? Nomeadamente o Presidente da Câmara, e nunca sabemos dizer qual é a hora em que porque ele, em princípio, ou ele ou alguém em representação, vai para as finais para depois distribuir os prémios, porque o prize money é oferecido pela Câmara Municipal e, portanto, está presente alguém da Câmara para também, pelo menos nos que ficam em primeiro, distribuir os prémios. E é sempre complicado, por isso é que normalmente temos que ser nós a comunicar via telefone a hora em que as finais terminam. Portanto, o jogo pode demorar 1 hora ou 3 horas. Exato. E isso complica tudo, não é? Portanto, ou seja, sabemos quando começa, mas nunca sabemos quando acaba. E começa a partir de... há dias em que começa às 9, outros começa às 10 horas. E é em permanência? Há jogos em permanência? Há jogos em permanência. Como sabe, também vamos ter todos os jogos, a partir de sexta-feira, vão ter árbitros, não é? Árbitros de cadeira, e são vários. E como eles não podem fazer mais do que X jogos durante o dia, e portanto são substituídos, e portanto, mas são contínuos, não é? E mais, podem ser em vários campos, como nós temos 5 campos disponíveis para fazer o torneio, com boa qualidade,
podem ser os 5 campos, por acaso não podem ser os 5 porque não há treino árbitros para todos, não é? Mas 4 pode ser, há dias em que são 4. As finais é que são só no campo principal a partir das 14 horas de domingo, que não sabemos quando é que acaba. E de manhã são as meias finais ou são na véspera? Podem ser na véspera ou no dia da manhã, depende exatamente dos jogos que se conseguem fazer na sexta-feira. Portanto, a final feminina será às 14 horas e depois da final feminina, a final masculina. O masculina, em princípio, será a seguir. Há algum atleta da Águeda envolvido? Olha, não posso, não sei. Eu julgo que sim, mas não posso, porque eu estive fora e cheguei há 2 dias e o Vilela disse-me realmente quantos é que estavam inscritos, mas provavelmente existe algum. Estamos agora a ter uma camada nova de bons jogadores, mas não a esse nível. Temos mais pequenos, não é? Ainda jovens, que estão hoje, já vão participar 3 ou 4, quer rapazes, quer raparigas, que têm participado em torneios em vários clubes nacionais e que têm tido uma boa performance nas competições. Aliás, houve 1 ou 2 que já ganhou recentemente no exterior. Normalmente esses vão para apanha-bolas nos jogos, nos quartos. Nós queremos... É uma forma também deles se envolverem na dinâmica do ténis. Nós convidámos todos os pais e encarregados de educação. Nós temos cerca de 100 atletas que têm aulas connosco e convidámos os pais para também trazer os filhos, não é? Os nossos atletas, para assistirem a estes jogos. Porquê? Porque, de facto, é um estádio, um conhecimento diferente. Uma coisa é ver na televisão, outra coisa é ver ao vivo. Não é? E ver, pelo menos nas meias finais, nas finais, que são os melhores, os que passam, não é? Consegue-se ver ténis de alta competição. Nós, o ano passado, tivemos lá jogos que chegaram quase a 4 horas. O que é uma coisa... Nós próprios que estamos a assistir ficamos cansados, não é? Porque aquilo é fantástico, não é? É fantástico. Sim, há jogos muito competitivos. Eu próprio estive já várias vezes nos jogos finais e o mais difícil é, de facto, vencer o cansaço muitas vezes. É verdade, é impressionante também. Olha, mas o Clube de Ténis de Águeda tem organizado várias provas. Recentemente, inclusive, organizou uma prova de traquinas, de miúdos de 7... 9, 10 anos, 11 anos. Tem havido mais atletas no Clube de Ténis de Águeda? Sim, nós esteve presente na semana passada, eu não estava cá, mas telefonou-me o presidente da Associação de Ténis de Aveiro a dar os parabéns e até elogiar a forma como o clube fez o torneio, porque foi o melhor torneio daquelas idades a nível nacional. Quer dizer, a maior participação e a melhor organização este ano a nível nacional daquele grupo etário. O que para nós é significativo. Não é? Também temos muita experiência. Também é importante termos, por exemplo, um treinador que está no clube há 30 anos, não é? Portanto, claro. Se calhar até é inédito, não é? Sim, é uma estabilidade importante. É importante porque está tudo... Nós estamos a vários dias do torneio, está tudo feito. Ainda hoje de manhã estive lá a perguntar aos treinadores como é que estava a organização e, sabendo, está tudo operacional, está tudo feito, está tudo organizado. Portanto, eu sei que do Clube de Ténis de Águeda participaram nesse torneio de traquinas 12 atletas. 12 atletas. É um número significativo. É fantástico, é fantástico. Para a realidade do ténis. Esta parceria com a Escola Secundária Adolfo Portela tem trazido mais valias? Adolfo Portela e agora Marcos Castilho. Primeiro foi só com a Adolfo Portela, Marcos Castilho. Perfeitamente. Estas parcerias são muito importantes. Esta parceria já existem no papel, ou seja, desde que o clube foi fundado, uma das disponibilidades do clube perante a Câmara Municipal, porque os terrenos são da autarquia, a contrapartida é nós disponibilizarmos campos de ténis para que qualquer escola possa, naquelas horas de desporto, poder ir ao clube fazer exatamente ténis, com o apoio dos nossos treinadores. E agora está a ser desenvolvida há uns anos para cá e tem sido um sucesso, porque habitualmente estão lá durante a semana 200, 300 alunos
ou da Escola Adolfo Portela, ou da Marcos Castilho, ou então uma parte de cada. E o clube tem aproveitado atletas, ou seja, há jovens que depois se interessam, ou seja, tem aproveitado essa dinâmica escolar? Claro, anteriormente, isso não é espontâneo, é a posteriori, quer dizer, portanto, os miúdos já são jovens, não é? Sim. Quer rapazes, quer raparigas, vão lá e depois só no ano seguinte é que dizem, eu gostaria de ir para o ténis porque, de facto, eles não vão lá dar aulas, eles vão lá com os professores na hora do desporto, para jogar ténis. Os nossos treinadores estão presentes para poder dar indicações àqueles que se destacam, não é? Para assim, tu tens jeito para isto, se quiseres, inscreve-te aqui nas aulas, depois vai à secretaria, informa-se e tal, e depois, normalmente, no ano seguinte, alguns, então, é uma forma também de captar novos jovens para o ténis. Mas agora, a propósito disso, normalmente nós captamos mais novos, é quando são mais pequenos. Nós começamos aulas de ténis a partir dos 5 anos. E temos lá, hoje, alunos com 6, 7 anos a jogar ténis de uma forma fantástica. Como é que eles aparecem? São os pais que os levam? Pois, esse é o grande problema do concelho, que é perto da Águeda, é aqui encostado, é 1 quilómetro. Se estivéssemos ali junto ao rio, uma estrutura pedonal à beira-rio até ao campo, ou mesmo para o recreio e tal, era simpático e era agradável que as pessoas iam a pé. Habitualmente são os pais que têm que lá ir levar, não é? Quer dizer, isto, porque não há transportes públicos, não é? Para poderem chegar ao clube, mas como é que se faz a habitualmente são os pais. São os atletas, são os jovens que, nesse caso, idades, são crianças de 5, 6 anos, que se interessam pela prática da modalidade, ou é alguém que lhes fala? Como é que se processa a captação para o ténis? Não é propriamente uma modalidade popular, o ténis? Sim, claro. São várias formas. Uma delas é o boca a boca dos próprios alunos, que em conversa com os colegas da escola primária, dizem, vem para o ténis, gosto, ou então são os pais, com os pais dos alunos. Porquê? Porque isto, no fundo, é prática de um desporto após o dia de aulas, normal, não é? Portanto, eles têm que arranjar formas de encontrar um desporto que se ajuste aos seus filhos. E tem aparecido, todos os anos, há uma renovação. Porquê? Porque, como em Águeda não há uma universidade, existe, mas não é, porventura, aquelas que muitos querem, eles têm que se deslocar para Coimbra, ou para Lisboa, ou para o Porto, e, portanto, a partir de uma determinada idade, deixam de ter aulas, ou até de ir jogar ténis aqui em Águeda. E temos que renovar, e, portanto, essa renovação é feita exatamente pelos alunos das escolas que sabem que o amigo dele ou o vizinho anda a jogar ténis, ou então porque, naturalmente, ele quer jogar ténis. Nós temos lá irmãos, e é engraçado que, por exemplo, temos lá vários alunos que aparecem de quem? De ucranianos e de chineses. Que as pessoas que têm aqui lojas em Águeda de chineses, quase metade deles têm miúdos lá a jogar ténis. São eles que vão lá e querem jogar ténis. E ucranianos também. Aliás, como sabe, aqui há uns anos, em 2004, 2005, estava lá eu como presidente, tínhamos lá uma aluna, que era a Natasha Derkash, que foi um sucesso. Em qualquer torneio nacional que ela fazia, ganhava tudo, não é? E foi lá que ela começou, porque ela veio para cá como criança, 5, 6 anos. Voltou para o país. Correto, e voltou mais tarde, mas enquanto cá esteve, tornou-se não só a melhor aluna da escola, que é espantoso, e mais espantoso ainda, era a melhor aluna de português, impressionante, e foi durante muito tempo a melhor aluna o que é preciso do Clube Ténis. Para um jovem que queria ser atleta do Clube Ténis de Águeda? Como é que custa uma mensalidade? Como é que se dirige ao clube? Como é que se processa isso? É simples. A pessoa, os pais, habitualmente são os pais, porque são crianças pequenas, vão lá, habitualmente agora a partir de setembro, agosto estamos fechados para férias. Depois, no início de setembro, começam a ir procurar desportos para os filhos, não é? E então dirigem-se ao Clube Ténis da Águeda, à secretaria, a funcionária da secretaria explica
os horários que existem e os preços que existem em função do número de aulas por semana, não é? E as pessoas têm um período inicial que é gratuito. Portanto, não, experimental, que é para ver se se a criança quer ou não quer ir para aquele desporto. Habitualmente é raro alguém desistir. E, portanto, a partir do momento em que têm várias aulas gratuitas, nós oferecemos uma raquete a todos os alunos que vão para começar a jogar ténis e depois vão à secretaria, inscrevem-se e pagam 20 euros e depois, se forem 2 aulas, se forem 3 são 25, é um preço bastante acessível. Quem for vai encontrar melhores condições. O Clube Ténis de Águeda tem apostado muito nas instalações, nas infraestruturas, apostou também para o pádel. Que importância, que preponderância tem tido o pádel na evolução do clube? O pádel é um bom complemento do ténis. É um desporto diferente, mas é no fundo um complemento, não é? Quem introduziu o pádel em Águeda foi o Clube Ténis de Águeda, é lógico, não é? Aliás, como foi o caso do ténis, não é? Temos 2 campos de pádel, perdão. A cobertura que já devia ter existido, já devia estar feita há um ano, mas por razões diversas, desde o problema de Covid, depois este problema da guerra, etc., atrasou muito, mas está já fizeram as fundações e prometeram há pouco tempo que na próxima semana já começavam a fazer infraestruturas a nível da estrutura metálica, que é para depois fazer a cobertura. É um projeto de arquitetura diferente de todos os restantes. Habitualmente a cobertura é uma tenda, tipo uma tenda, aquelas tendas tradicionais. Aquilo não é. Aquilo é uma cobertura com uma arquitetura própria que foi estudada entre comigo e com o arquiteto que fez o projeto. Demorou muito tempo porque é um projeto complexo, mas que está já em vias de andamento. Esperemos que a final de agosto tenhamos o pádel coberto para depois ter maior assiduidade. Porquê? Porque de facto o pádel, primeiro é um desporto muito social e depois para nós termos aulas de pádel é para todo o ano. Ora, se é para todo o ano tem que estar coberto, que é como nós temos no ténis. No ténis nós temos um pavilhão com um campo de ténis. Portanto, as aulas é todo o ano, porque mesmo a chover temos aulas dentro dos campos no campo coberto. No pádel tem que acontecer o mesmo e estamos convencidos que vamos ter. Os públicos vão ser diferentes ou vai haver aí algum choque entre o ténis e o pádel? Houve logo a raiz. Todas as pessoas que jogam todas, não sei se serão todas, mas se calhar 90% das pessoas que jogam pádel em Águeda eram jogadores de ténis do Clube Ténis de Águeda. Que depois se foram habituando ao pádel. Mas atenção, também já há um inverso. Houve pessoas que estavam no ténis e passaram para o pádel e agora já estão cansadas do pádel e estão a regressar ao ténis. É interessante. No fundo têm mais escolha e podem optar entre uma das duas opções, não é? O Clube Ténis de Águeda é grande demais para Águeda. Só para... Por que é que diz isso? Porque tem 6 campos de ténis, tem 7 campos de ténis, e para a Águeda é demais. O que quer dizer que é um projeto que já vem de 2 anos, de 3 anos, perdão, e que e espero que a próxima direção avance para esse projeto, que é transformar o pavilhão num pavilhão polivalente. Isto é uma novidade, posso dizê-lo, que é uma novidade, porque estamos a estudar com um fornecedor de pisos espanhol para que possa ter 3 desportos no chão, marcados, para se poder jogar no pavilhão. Como sabe, o pavilhão é muito bom, é grande, muito grande até. Sim. Pode até se fazer lá umas bancadas, porque a lateral é bastante grande. E é possível. Mas o futuro passa por esses projetos, já estamos a falar nisso, era a última pergunta que eu lhe ia colocar. Alguns campos vão ser utilizados para o pádel, 2 dos campos do ténis. Sim, foram, mas continuamos. E que projetos é que agora o Clube Ténis tem para o seu futuro? Porque a dinâmica social também assim exige. Sim. Olha, está em andamento, não é projeto, já está em andamento. Um restaurante panorâmico
perdão, um bar panorâmico, não é restaurante, um bar panorâmico, porque o campo principal tem, ao lado das bancadas, tem a plataforma, um género de um terraço, que nunca foi aproveitado, desde que o clube existe. Então vamos fazer uma esplanada superior, a uma altura de 3 metros, de 7 metros por 5, que é exatamente no prolongamento dessa plataforma. Na plataforma vai haver um bar coberto e depois há uma esplanada aberta, não é? Que está já em fase de construção, breve, dentro de 15 dias. Essa plataforma é fantástica porque tem uma vista fabulosa para todos os campos, quer de ténis, quer de pádel. E porquê aí? Porquê aí? Se nós temos uma secretaria e um bar? Porque o clube e o arquiteto que fez o clube, não é? Portanto, todas as infraestruturas para o clube, só pensou, como é lógico, porque foi assim que foi construído, o ténis. Com a existência do pádel no fim da linha, porque está lá no fundo, o pádel está um bocadinho deslocado. Então, ao fim destes anos, acabei por conseguir que fosse possível criar uma infraestrutura próxima do pádel, não é? Exatamente por sendo o pádel um desporto muito social, termos a possibilidade de estar ali alguém, que porventura podemos até arranjar alguém que fique lá a tomar conta do bar, não é? Para ter ali todo o apoio, não só ao ténis, mas também ao pádel. E acho que vai ficar engraçado. Isso é para estar pronto brevemente? É para estar pronto, provavelmente, antes de meados de agosto. Portanto, não é muito longe. Depois das férias está a partir tudo... de setembro, setembro, já agora se me permite, sim. A partir de setembro é o mês de aniversário do banco, do clube. Isto era um defeito profissional. Do clube. E, portanto, queremos fazer a inauguração da cobertura dos campos de pádel, da estrutura dessa tal bar e esplanada panorâmica e também uma cobertura que vamos fazer junto à Secretaria, que vai ser montada segunda-feira. Portanto, andamos lá em grandes obras. Em obras na ordem dos 140 mil euros que andamos a fazer lá. Claro que temos uma parte muito significativa de apoio, quer do IPDJ, quer da Câmara Municipal de Águeda, porque o clube é uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos. O tempo voa, já falámos bastante do clube, agradeço-lhe a sua vinda à plataforma associativa e que o clube mantenha esta vitalidade junto da sociedade aguedense. Muito obrigado e bom também para a Soberania do Povo, porque tem sido também um veículo de comunicação de tudo o que se passa no Clube de Ténis de Águeda. Muito obrigado. Prosseguimos a plataforma associativa com a 33ª associação convidada, a Orquestra Típica de Águeda. Fundada em 1961, estreou-se no dia 16 de agosto desse ano nas festas de Nossa Senhora da Saúde em Fermentelos. Fará daqui a menos de um mês 51 anos. No espetáculo comemorativo de meio século de existência, a Orquestra Típica de Águeda relembrou os seus componentes históricos, os seus dirigentes, mas também os encontros das orquestras típicas, que no meu tempo de meninice eram grandes acontecimentos culturais, unindo instituições similares de 3 cidades distantes para a época, Águeda, Castelo Branco e Santarém. A OTA não é só a história que transporta, por isso temos em estúdio a Presidente da Direção, Isabel Fernandes, e o seu antecessor no cargo e também atual Diretor Artístico e Maestro, Rogério Fernandes. Bem-vindos. Vamos falar também do presente e do futuro da Orquestra Típica de Águeda. Comecemos pela reposição de A Filha do Ferreiro, que ficou adiada devido a um caso de Covid no elenco. Para quando a sua reposição? Está já agendado para 10 de setembro, no Centro de Artes de Águeda. Pronto, e assim esperemos que as pessoas de Águeda e não só adiram e venham assistir a esta reposição, que de certo terá tanto ou mais impacto que teve a estreia em 2019. Pois, a estreia em 2019 foi um sucesso de público e pelas repercussões que teve. O que é que isso significa para vocês?
o facto de ter, digamos, desta reposição poder, enfim, ter impacto no público? Bem, o facto de, na estreia, ter causado tanto impacto positivo, nomeadamente do público, e dos ecos que isso fez passar para a comunidade, sentimos desde logo que se impunha a reposição. E esteve agendada para 2020 e, entretanto, surgiu o Covid, e depois ainda reagendámos para o início de 2021, mas em véspera da apresentação surgiu um caso e optou-se por não fazer. E, portanto, nós, no fundo, estamos a responder ao repto que quer as pessoas que assistiram, essencialmente, e a muitas pessoas que não puderam assistir, ou porque não estavam à espera do tipo de espetáculo que nós apresentámos e que reivindicaram essa reposição. Mas as pessoas estão ávidas de também reviver um bocadinho os tempos e a história dos seus povos e dos seus antepassados e até das suas próprias vivências no tempo de infância. É isso que vocês sentem? Tem a filha do Ferreiro, por exemplo, que vai buscar, digamos, um bocadinho o passado da Morisca. Da Morisca, e daí a participação também do grupo, não é? Da Morisca. Sim, a história da filha do Ferreiro, e na realidade isto vem de um repto lançado pelo grupo folclórico Região de Voga, porque, com certeza, o auditório conhecerá, a Orquestra Típica nasceu no seio do Grupo Folclórico Região de Voga em 1969. E depois, por divergências de questões artísticas entre os líderes, a Orquestra Típica separou-se e veio para a Águeda em 1971, surge como Orquestra Típica e Coral da Águeda, depois mais tarde abreviou o nome. Lembro-me de a Orquestra Típica da Águeda ter participado nas comemorações do 25º aniversário da Região do Voga, na altura ainda com o Tio Américo e com o José Maria Marques. E quando foram os 40 anos, já estava eu à frente da Orquestra Típica da Águeda, e propus ao Grupo Região do Voga nós fazermos a comemoração dos 40 anos em conjunto, e por isso fizemos duas iniciativas, uma 40 anos depois, comemorando os 40 anos do surgimento das duas coletividades, e passado 2 anos fizemos 40 anos de história, já vivendo a história da Orquestra Típica da Águeda. E agora, nos 50 anos, foi a vez do Região do Voga que lançou este repto de criarmos um espetáculo conjunto. Não havia uma temática, e foi o Sr. Celestino até que sugeriu que se fizesse um espetáculo sobre a lenda de Pilatos. Na altura eu achei a coisa muito pouco interessante, até porque eu achava que a lenda de Pilatos, como nós a repusemos neste espetáculo, já com algumas variantes, não me inspirava credibilidade como origem do nome Pilatos, ou a alcunha de Pilatos para os morisquenses. E é muito curioso, e portanto na altura eu comecei a escrever o texto e a coisa foi fluindo e fomos tentando, o texto foi sendo escrito à medida que íamos ensaiando e experimentando em função daquilo que os elementos das duas coletividades foram dando, e também introduzindo o repertório um bocadinho vasto. Por um lado, os autores aguedenses, que é este meu fascínio sobre os autores conhecidos do final do século XIX e do princípio do século XX, das operetas e das comédias,
E, por outro lado, o repertório mais etnográfico e identificativo, e fomos articulando, e o texto foi crescendo, foi-se desenvolvendo sempre em articulação com a parte musical e com o próprio elenco. E foi fácil unir elementos das duas coletivas? Foi muito fácil. O trabalho foi muito motivante, até pelo ambiente que se gerou logo entre todos os elementos. Porque são muitos. São muitos. O elenco Quantas pessoas fazem parte da Filha do Ferreiro, assim? Cerca de 70, 80 pessoas, por aí. Agora não, sim, embora não estejam todas em palco em simultâneo, mas há um grande número de pessoas, sim, envolvidas. Já agora, por curioso, na semana seguinte à estreia em 2019, eu defronto-me com um texto do Adolfo Portela, editado na revista Serões, em 1912, em que ele descreve Águeda de uma forma, ou da sua forma soberba, um texto numa rúbrica chamada Viagens no País, e em que fala sobre os vários lugares, depois fala do Sardão. Esse Sardão, de passantes, em que é muito frequente, quando se juntam os estudantes de Coimbra, portanto, na sua viagem para Coimbra, na passagem por ali pernoitavam, falam sempre, vem sempre à tona, vem sempre à conversa, o Pilatos e os ossos de Pilatos. E isso veio só depois da apresentação do espetáculo, dizer-me, afinal, esta lenda faz sentido, tem ancestral. E fala ainda o Adolfo Portela, de que isso está escrito no palito métrico, ou seja, no Código de Praxe da Universidade de Coimbra, e que foi escrito no século XIX. E, portanto, achei muito curioso esse facto de só depois de fazer, então, sim, que eu venho a acreditar nessa lenda. Sim, mas mesmo assim não adulteraste muito a história inicial. Sim, mas este envolvimento das pessoas também significa que, de facto, se pode fazer nesta área da cultura agdense e da identidade, e de mexer um bocadinho com a identidade, pode-se fazer bastante trabalho. E isto vai ao encontro daquilo que, e agora até falando um bocadinho com a Presidente da Orquestra Típica, vai um bocadinho ao encontro daquilo que é a Orquestra Típica, que vem desde o folclore até o folclore digamos, é uma parte da cultura de Águeda e dos hábitos agdenses. No início era mais essa, não era essa e única vertente, a parte mais folclórica e mais pura dessas cantigas de antigamente, mas depois penso que já com a mão do Rogério, meu pai não era tanto para inventar muito nessas coisas, nem deixar inventar, mas penso que com o Rogério tomou essa proporção, essas outras dinâmicas, essas outras alternativas, que nunca perdendo aquele cariz mais peculiar deste tipo de música, mas dando-lhe ali se calhar uma roupagem nova e fazendo espetáculos mais interessantes e se calhar mais ao sabor do que as populações de agora conseguirão melhor, não é? Há essa oportunidade, Rogério. Há essa oportunidade de juntar as duas partes, digamos, num único espetáculo. Sim. Foi isso que tentaram? Sim. Este é um espetáculo de índole etnográfica, nunca deixa de ser. Apesar de ser um texto original, mas foi inspirado nessa parte etnográfica que é a transmissão de uma lenda, e usando o repertório que muito dele é etnográfico, portanto foi transmitido oralmente, de geração em geração, e também o outro repertório que nós, conhecendo hoje os autores, antes de nós sabermos que os autores daquelas cantigas eram o Adolfo Portela, ou o Fernando Caldeira, ou o Fernão Corte Real, elas já estavam popularizadas, enraizadas no povo. Portanto, não deixa de ser música popular. E já agora há um dado muito interessante e que tem sido alvo de algumas conversas que tenho tido nos últimos tempos sobre a questão dos jovens aderirem ou não aderirem para este tipo de música. Na realidade, a questão, eles só não gostam porque não conhecem.
E neste projeto, e noutros projetos que têm acontecido nos últimos anos, o envolvimento de jovens nestes projetos tem feito que não vêm para os projetos pela linda música que tocam ou pelas lindas roupas que vestem, mas que acabam por gostar porque passam a contatar com isso e a conhecer. E eu ainda há dias, aqui num evento público em Águeda, vi meia dúzia de jovens de 20 anos, no fim de um espetáculo, em que eu não estava, não interferi, só estive a assistir, no fim de um espetáculo, a cantar estas cantigas e a brindar de caneca de fino na mão, a brindar cantando estas cantigas que fazem parte deste espetáculo, porque eles participaram no espetáculo. Então, o que é que há a fazer para que os jovens possam digamos, ter mais acesso a este tipo de... Há mais apoio à cultura popular, porque porque é impossível viver da cultura popular em Águeda. Eu sou um agente da cultura popular e tenho muita dificuldade em viver assim, porque não há apoios efetivos para o desenvolvimento deste tipo de atividades. Essa é uma realidade. E, efetivamente, há muita carolice, por parte da Orquestra Típica, por parte dos grupos folclóricos, por parte das várias instituições. Há muita carolice, mas quando se quer dar um salto e melhorar artisticamente os projetos, para que efetivamente eles cheguem à comunidade, cheguem aos jovens de forma atrativa, para isso tem que haver um trabalho profissional. Exatamente. Tem que haver tempo, disponibilidade, muita paciência, todo esse processo demora até muita dedicação. Isabel Fernandes, eu gostava de lhe perguntar se a Orquestra Típica, o caminho da Orquestra Típica pode passar por aí e se haverá em mente outros projetos futuros dentro desta lógica. Tem que passar por aí. Eu acho que não vamos nunca esquecer, nem vamos deixar de trautear e até pontualmente em espetáculos mais específicos, deixar de cantar as cantiguinhas mais puristas, não é? Mas eu penso que temos todos que apostar em projetos um bocadinho mais alternativos e que chamem de facto esta tal população mais jovem, porque se lhe dermos uma roupagem um bocadinho diferente, se calhar os atrai mais, se calhar eles sentem-se um bocadinho mais incluídos, porque também lá vem este ou aquele instrumento que supostamente não veriam há uns anos atrás e que os faz de algum modo identificarem-se um bocadinho mais e tem que passar por aí. A Orquestra Típica tradicional é uma coisa que tende um bocadinho a esvair-se na atual dinâmica. A esfumar-se. Eu penso que sim, que é difícil conceber agora uma orquestra típica como aquele grupo em que eu participei quando era miúda. É natural que um agrupamento daquele género seja mais difícil de concretizar, a não ser que seja para um fim, como digo, muito específico e com... A Orquestra Típica tem atividade? Ou seja, tem muitos espetáculos? Não tem tido tantos assim, realmente é um lugar comum falarmos agora da pandemia para tudo e para desculpar tudo e todos, mas não é só isso, não é? A Orquestra Típica começou a ter uma falta de componentes que é notória, não é? Comparando com o que já foi. E neste momento os espetáculos também começaram a escassear em virtude de tanta divulgação que há de outros grupos, se calhar mais pequenos e que fazem uma festa pelo mesmo preço ou até mais barata e, portanto, naturalmente começou a haver muito menos espetáculos. E há aqui uma coisa que se tem que apostar cada vez mais, que é a nossa escola de música ficou um bocadinho parada nos últimos tempos e temos que apostar sobretudo nisso. Temos que começar a ter ali criancinhas desde mais cedo para elas sentirem o bichinho ali desde mais cedo e de começarem a participar mais. Eu, como disse na introdução, uma das coisas que me marcou na minha infância e adolescência era os encontros com a Orquestra Típica. Outras orquestras, Scalabitana e também Albicastrense. E esta é uma realidade comum também a essas orquestras típicas, porque houve sempre uma junção uma ligação muito forte entre as vários três. Encontros sempre. Sim. Esta dificuldade encontra paralelismo também com essa... Com outras, sim. Tivemos contacto agora com todas elas, não foi, Rogério? Quando foi agora dos nossos 50 anos, contatámos todas as orquestras que o Rogério se ia lembrando, e algumas eu me lembrava também,
contatámos-las todas para participarem aqui no nosso espetáculo dos 50 anos, que o Rogério também concebeu também, com o encontro esse tributo, Sim, como ele chamou, às orquestras típicas, e tivemos alguma dificuldade. Só mesmo a de Castelo Branco é que veio em força, vieram muitos, foi um autocarro cheio, muita gente. A de Orém também veio muita gente. De Alcobaça veio um elemento. A de Santarém nem sequer conseguimos que viessem. As dificuldades as dificuldades eram transversais e todas elas estavam a sentir mais ou menos o mesmo. Como digo, a de Castelo Branco se calhar tem uma atividade mais permanente. Sim. Então, que orquestra típica podemos desenhar para os próximos anos? Deixo a vossa consideração a resposta. O Rogério que vá falando, que diga o que é que acha que se poderá fazer, mas no caso da direção, a direção está sobretudo empenhada em criar ali uma lufada de ar fresco e de, com certeza, trazer à orquestra uma população mais juvenil, dos mais pequeninos, para que, de alguma forma, primeiro mais lúdica, mas depois um bocadinho mais séria, consigam criar ali laços e começar a engrossar as fileiras da orquestra típica, que neste momento precisam urgentemente de se compor nos vários naipes, sobretudo a parte musical. Rogério, o que é que diz o maestro? O maestro e ator artístico, um bocadinho a pessoa que tem a vertente técnica de um projeto desta dimensão. Bem, o que eu penso é como em todas as áreas artísticas há uma evolução ao longo dos tempos e, portanto, o modelo de orquestra típica, como foi criado, está esgotado, não é? Eventualmente um saudosista ou outro que se lembra e vem convidar a orquestra típica. E, portanto, é isso que eu penso já há alguns anos e, por isso, este trabalho de criar novos espetáculos, não deixando de usar aquilo que são as raízes, que são as cantigas e que são os costumes. E, portanto, eu penso que esse é o caminho. Há aqui uma questão que, de certa forma, não ajudou a Orquestra Típica de Águeda, que é o facto de ter feito muitos espetáculos muito identitários sobre Águeda e sobre os seus autores. E isso é difícil de levar para fora. E, portanto, eu penso... Sim, é uma coisa que fica cá dentro, mas depois... Mais caseiro. É mais. Eu penso que uma abertura maior, nomeadamente com repertórios e com as temáticas, e esta orquestra típica portuguesa que apresentámos, com elementos das várias orquestras típicas, fazendo esse tributo ao movimento das orquestras típicas em Portugal. E executando as músicas de todos. E em que juntámos todos os elementos. Esse é um caminho e está aberta a porta para que esse espetáculo possa circular. Ou a própria Orquestra Típica de Águeda também abrir para novas temáticas mais abertas, que não sejam só localizadas em Águeda. Esse penso que poderá ser um caminho de futuro, até pensando que Portugal está-se a tornar um país muito turístico, em que vem muita gente de fora e, portanto, a Orquestra Típica de Águeda pode ser um fiel representante da cultura nacional e portanto... Eu percebo essa dificuldade das coisas de Águeda dizerem diretamente respeito às pessoas de Águeda. Mas, por exemplo, um espetáculo, e nós também o tempo já está a esgotar, mas é uma última questão. Por exemplo, num evento como o Agita Águeda, fazia sentido criar preparar um espetáculo durante o ano para mostrar o que é a história da Águeda a quem vem visitar a Águeda, ou seja, a Filha do Ferreiro, por exemplo, vai ser reposta no dia 10 de setembro. Para o trabalho que deu, até é necessário que seja reposta, uma vez que
com duas exibições até agora, é muito pouco para tanto trabalho que deu. Não seria lógico poder mostrar isso a quem visita a Águeda durante um evento, por exemplo, como o Agita Águeda? Sim, faz mais sentido. Seria uma forma, de facto, de falar das coisas de Águeda, de o apresentar? Poderia haver uma noite, 2 noites, porque são várias as noites, não é? E numa dessas, ou em 2 ou 3, algumas associações terem ali a sua representatividade. Eu não estou a dizer que, eu não sou ninguém para falar sobre isso, que a Filha do Ferreiro, concretamente, fosse um espetáculo a apresentar no palco do Agita Águeda. Mas poderia ser reconvertido numa forma encurtada, ou com alguns sketchzinhos daquela opereta, no fundo, porque aquilo tem várias vertentes. Há a parte da dança, há a parte da música, há aqueles duetos tão bem feitos pelos mais jovens e que são tão bonitos, que de algum modo representam essa tal cultura e a tal Rua dos Ferreiros que supostamente existiu na Mourisca, aqui tão perto. Sim. Portanto, porque não dá lá a conhecer a quem por ali está? É uma sugestão, e é uma sugestão que fica por aqui. Claro que não seria um espetáculo feito da mesma forma. Sim, poderiam não ser da mesma forma, porque há cenários que foram feitos, e por isso, quando dizia que deu muito trabalho, deu mesmo. Não foi só o Rogério que escreveu e que imaginou e que teve, se calhar, muitas noites de insónias com o final que havia de dar ao pobre do Pilatos, que teve um final engraçado dentro da lenda, mas deu muito trabalho também àquelas pessoas que, não aparecendo em palco, ou algumas delas não aparecendo, tiveram que fazer cenários e que passaram horas e horas a pedir coisas e a comprar outras e a fazer coisas de raiz, e que, portanto, é pena que aquilo agora, numa noite, fique depois arrumado aí numa arrecadação qualquer. Eu gostava que nós continuássemos a conversar, mas de facto estamos já muito é uma entrevista que já vai longa. Eu queria felicitá-vos por essa realização. No dia 10 de setembro vamos apontar na agenda para ver o espetáculo mais uma vez no Centro de Artes de Águeda. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada, e boa continuação. Bom trabalho. Obrigada. O Clube Sport Algés e Águeda 21 é a designação recente do Sport Algés e Águeda, uma coletividade emblemática no desporto aguedense, ainda do tempo em que a piscina fluvial do Rio Águeda debitava praticantes muito competitivos e campeões de natação. Emanuel Posse, presidente da direção do novo Algés e Águeda, está aqui connosco. Bem-vindo. Obrigado. Foi bem aceita esta mudança de nome? Vamos começar pela mudança de nome e digamos, a justificação para esta mudança. Sim, foi porque o Algés é um satélite do Sport Algés e da Fundo. E tínhamos os estatutos que estavam ligados ao Sport Algés e da Fundo. Como houve muitos anos, durante muitos anos mesmo, não se fez alterações, não se fez atualizações, quando pegamos no clube, tivemos logo ali um problema, que era a atualização desses mesmos estatutos do clube. Isso foi então uma questão legal? Sim, exatamente. Tivemos a analisar as situações e a melhor situação era criar um clube novo, como foi criado, o Clube Sport Algés e Águeda 21. Mantivemos o Sport Algés e Águeda, porque esse era o intuito, nunca foi terminar isso. Sempre quisemos dar continuidade ao trabalho que as pessoas que tiveram até então, quisemos dar essa continuidade ao trabalho. Com mais ou menos dificuldade conseguiram manter o clube durante muitos anos. E então criámos tudo legal como a lei manda, em termos de estatutos, em termos de coletividade. Isso trouxe vantagens, de alguma forma, ao funcionamento do clube, àquilo que é o clube hoje? Conseguimos ter uma evolução bastante boa ao longo dos anos, por essa fase inicial ter sido bem trabalhada. Temos tudo mesmo legal. Contabilidade, isso foi uma das regras que nós... era uma regra de ouro, tinha que ter alguém connosco que nos ajudasse para não fazermos as neiras, vá lá, sem querermos, porque muitas vezes cometemos erros. Sim, involuntariamente. Exatamente. Criámos uma equipa que pudéssemos trabalhar esses aspectos. Temos um gabinete de contabilidade da Águeda que nos apoia. E a partir daí foi começar lentamente
e começar a dar condições aos atletas que eles até então não tinham. Eles, nessa altura, iam a uma prova, cada um ia com a sua t-shirt, cada um ia com a sua mochila, cada um ia com os seus calções. Pareciam vários atletas independentes. Sim, a evolução da natação em Águeda e da organização do Algés tem sido bem patente. Estes 2 próximos fins de semana há 4 atletas em 2 provas nacional, conseguiram mínimos para os campeonatos nacionais. Era o que o clube esperava ou esperava ter mais atletas a chegar a essa fase? Do modo que o clube tem estado a trabalhar, estes atletas, principalmente os 3 atletas, já contávamos com mais um ou outro atleta, mas derivado a várias circunstâncias, lesões, no caso uma lesão de um atleta, que dificultou também os treinos, algumas falhas de treinos, e na natação é muito importante a continuidade diária do trabalho. Quando se tem uma paragem de uma semana, 2 semanas, pode pôr em causa um trabalho. Quais são os escalões? Este fim de semana em Famalicão vai ser uma atleta infantil. Exatamente, a Mariana. A Mariana, e depois, uma semana depois no Jamor, são 3 atletas. Sim, temos a Bianca, o Henrique e o Pedro. A Bianca, que vai nadar 5 provas, se não me engano, está muito forte, está a trabalhar muito bem. Foi penta-medalhada, nós chamámos Exatamente. penta-medalhada na semana passada. Nos interdistritais, sim, está muito bem, esperamos que as coisas corram bem. Não colocamos pressão sobre a atleta, nem sobre ela, nem sobre ninguém, mas temos boas perspectivas. Ela é juvenil? Sim. É juvenil. E quem vai mais ao Jamor? É o Henrique Martins e o Pedro Martins. Vocês têm alguma expectativa relativamente à prestação que possam fazer todos estes atletas? Sim, estamos curiosos. Vá lá. Temos a Bianca, que trabalha, uma atleta que trabalha muito mesmo, trabalha bastante. E se ela tem os resultados que tem, é graças a esse trabalho. Por falar em trabalho, são atletas que treinam o quê? Todos os dias? Todos os dias, e tem dias que treinam mais que uma vez por dia. Um atleta para conseguir o trabalho, os resultados que a Bianca está a conseguir, e não querendo dar mais destaque à Bianca, dar ao Henrique, ao Pedro, ao Abel e outros que não conseguiram ir aos nacionais, ficaram ali mesmo à porta. Mas é um trabalho, num escalão deste, já tem que treinar 10, 11, 9 vezes por semana. Tem que haver muita força de vontade da parte deles. Quantas horas isso representa? O treino anda à volta de 1h30, 2 horas, depende do tipo de treino. Embora os treinos hoje em dia também tendem a ser um bocado mais curtos. Antes Sim. eram mais prolongados. Mas treino de piscina normalmente ou fora da piscina também? Piscina, essencialmente. Essencialmente piscina? É uma coisa que nos faz falta, um ginásio, qualquer coisa para fazer o trabalho complementar. E quais são as horas normalmente de treino? É muito cedo ou é durante o dia? Quer dizer, como é que eles conciliam com a escola? Ao final da escola. No final das aulas, temos os horários estabelecidos. A equipa de competição, temos 2 pistas diariamente, para eles poderem trabalhar. Claro que estamos sempre limitados com a adesão das aulas de formação, que coincidem todos mais ou menos na mesma hora. Pois. É quando os pais saem do trabalho, é quando os atletas terminam as aulas, e gera-se ali um bocado de confusão, mas até hoje temos conseguido conciliar, porque o treinador é funcionário do clube, e quando temos possibilidade de puxar os treinos para mais cedo, para ele poder trabalhar à vontade com os atletas, fazemos isso. E depois temos dias em que treinamos às 6 da manhã. Quando fala que a piscina é o grande problema, o que é que se passa com a piscina? Falta de espaço. Falta de espaço? Uma piscina é velha. Temos uma piscina com 6 pistas. Por exemplo, eu se quisesse fazer uma prova em Águeda deste nível, que vamos fazer, não tínhamos hipótese nenhuma. Tínhamos de estar aí 2 semanas a fazer prova. Porque são muitos atletas que vêm, são muitas equipas e não conseguíamos. Simplesmente não conseguimos. Conseguimos fazer provas de escalões mais jovens, da formação. Aí conseguimos, porque a exigência é completamente diferente. Agora, quando passa para o nível de infantis, por exemplo, já não temos hipótese. No mínimo 8 pistas. Não temos bancadas, não temos nada. Sim, deduzo que nas horas de maior afluência também para o público seja muito difícil conciliar, digamos, quem treina de quem faz a natação por lazer, é isso? Muito complicado. Acontece muito, há conflitos? É porque não há conflitos, porque nós temos as regras bem estabelecidas com a Câmara Municipal, não é? Nós temos direito às 2 pistas e se vier alguém para treinar naquela hora do público, tem direito à pista. Isso está sempre garantido.
Agora, claro, se não aparecer ninguém, nós esticamos um bocadinho para o lado. Vocês às vezes têm necessidade de sair da água para treinar? Sim, esta semana, por exemplo, vamos treinar na piscina olímpica em Coimbra. Os campeonatos nacionais vão ser em piscina longa e convém os atletas terem contato com a piscina longa porque é muito diferente nadar em piscina de 25 e nadar em piscina de 50. Então, além da piscina, precisavam também de um ginásio e de outras condições? Sim, um espaço. Nós chegámos a comprar, o nosso clube há 3 épocas ou 4 épocas comprámos material para podermos dar um suporte aos atletas. Mas nas piscinas de água não temos um compartimento para poder ter o material estraga-se todo por causa da umidade. Fizemos uma parceria com o ginásio de água, que nos acolheu e deu-nos a hipótese de podermos treinar, mas depois aí também entra o ponto mais crítico em termos de horários do ginásio, da adesão do pessoal, com a nossa necessidade de treino. É tudo em hora de ponta. Exatamente. E aí isso é uma perspectiva que não é fácil neste momento. O horizonte não se pode descobrir no horizonte uma melhoria imediata, pois não? Não. Ou seja, Mas construção de uma piscina nova e passa tudo pela construção de uma piscina. É uma isso. coisa de raiz e em condições. Que balanço é que faz da atual época desportiva? Tivemos bons resultados e as coisas correram até bastante bem. Tivemos bastante gente que entrou no clube. Neste momento temos cerca de 200 pessoas. Além de natação, nós também temos a formação e também temos hidroginástica. Tem havido bastante adesão. Temos tido... Hidroginástica para a população em geral? Exatamente, adultos. Basicamente adultos. Sim. Temos bastantes pessoas na casa dos 60 e muitos anos. É um serviço que prestam à comunidade. Exatamente. E ao sábado, agora neste momento, a piscina de água basicamente está por nossa conta, clube. Foi um acordo que fizemos com as piscinas, com a Câmara Municipal, também para dar hipótese àquelas pessoas, aqueles atletas ou miúdos que quiseram inscrever-se nas aulas da Câmara e não têm hipótese, porque por causa de ser muita gente. Nós então criámos uma turmas ao sábado, com os nossos técnicos, para fazer várias turmas de formação. Temos bebés, temos e vários escalões. Por aquilo que me está a dizer, tem havido um aumento de procura da piscina. Bastante. Temos recusado muita gente porque não temos hipótese. E atletas? Há mais jovens interessados na natação, digamos, como competição? Isso aí já é um tema mais complicado, porque aí tem que o atleta gostar muito da natação e tem que ter uns pais por trás a dar suporte que percebam o que é a natação. Porque num escalão inicial a natação é os miúdos que treinam 2, 3 vezes por semana e até são fisicamente, há diferenças, são mais fortes, são mais altos, nota-se diferença nos tempos. E os miúdos que gostam de ganhar, nessas fases andam todos empolgados. Quando passam para o escalão a seguir e têm que aumentar o número de treinos, mas não aumentam, continuam com a mesma rotina de treinos, 2 vezes por semana chega, 3 vezes chega, senão isso é demais, chegam às provas, têm um impacto completamente diferente, têm os que já treinam diariamente e os resultados são completamente diferentes. Deixaram de ser os primeiros para começar a ser os últimos. E isso então, tem implicação na motivação das pessoas. Até nisso, o suporte dos pais é essencial. Completamente. Não é fácil, eu posso dizer, eu um ano com a minha filha fiz mais de 5.000 km com o meu carro, a andar por todo o país. Eu e o treinador, na altura que a acompanhava. E as deslocações para as provas, como é que são feitas? É o clube que assegura ou são os pais? Neste momento, com a quantidade de atletas que temos, não faz sentido estarmos a comprar uma viatura. Porque os gastos que tem uma viatura para provas, como dizer, este fim de semana, vamos para Famalicão com uma atleta. Vai o treinador e uma atleta. Vamos ter um carro específico só para isso, uma carrinha, não é? No próximo fim de semana temos 3 atletas mais o treinador. Como são escalões em que os pais acompanham sempre os atletas. Isso até os júniores, até séniores, vê-se muitos pais a acompanhar os atletas. No nosso caso, os pais que vão e falamos entre todos. Geralmente vai um dirigente e quando não vai um dirigente falamos com os pais para levar o treinador ou arranjar outra alternativa. Nós estamos a falar no aumento da qualidade da natação em Águeda. Podes-nos dizer, em traços gerais, em que é que apostou o Algésia Águeda
para que a natação tivesse esse acrescente de qualidade? Sobretudo foi as condições e o apoio que existe da parte da direção, dos órgãos sociais do clube. Até então eram medios atletas que andavam ali, apesar de haver pessoas que lutavam diariamente para que as coisas funcionassem, como o professor João Paulo, que deu muito ao clube, e era uma pessoa das que mais puxou o clube e ajudou o clube, mas havia aqueles pequenos pormenores que faltavam, a situação dos equipamentos, a motivação. Nós vamos não há muitos clubes como nós em Aigle. Nós vamos fazer uma prova e o clube suporta tudo que é alimentação. Se ficam agora em Lisboa, o clube suporta tudo. A Mariana vai para Famalicão, todas as despesas que sejam necessárias o clube suporta. Os equipamentos, quando fizemos os equipamentos, na primeira fase demos equipamentos todos aos atletas. Mochilas, não havia muitos clubes a entrar nas piscinas nacionais com mochilas iguais a que eles tinham, da Arena, que sempre apostamos nas coisas boas. Tudo faz parte da motivação e do compromisso. Exatamente, e depois tínhamos um grupo muito forte, e sempre com uma motivação muito forte, porque além de sermos dirigentes, convivíamos de perto com os atletas. Havia ali uma ligação muito próxima entre dirigentes e atletas e uma confiança bastante grande e um apoio bastante grande tanto dos dirigentes e os pais, que são essenciais nessa situação. Criaram-se ali equipas bastante fortes, coesas, e somos bastante... convivemos, somos amigos uns dos outros e temos uma boa equipa. Qual é o orçamento do Algésia na época? Quando começámos foi com 16 mil e qualquer coisa. Neste momento estamos nos 63 mil. No ano passado foram 63 mil euros. 63 mil euros já é significativo. Neste momento o Algés tem 3 funcionários, 3 técnicos. Onde é que vocês vão buscar receitas para... É das modalidades, da formação, nós cobramos, tem um custo. Na hidroginástica as pessoas têm um custo, porque temos que pagar essas situações e depois temos um protocolo com a Câmara, em que nós, basicamente, neste momento, somos nós que quase que damos as aulas todas da formação. Os nossos treinadores estão a prestar serviço à Câmara. Ainda tem um técnico ou 2, mas muitas das aulas passam por nós. Temos a natação adaptada também, que foi uma situação que a Câmara sempre nos pediu para desenvolver. E essas aulas são pagas, os treinos são pagos. Para finalizar, quais são os objetivos que o clube tem pela frente e no imediato? No imediato, lá está, o que faz mostrar o clube são os resultados esportivos. E esperemos que os 4 atletas que vão estar agora nos nacionais, que estejam bem. Temos um atleta que está muito bem posicionado no ranking nacional. Vamos ver como é que as coisas correm. Foi já 2 vezes convidada para o Centro de Rendimento de Rio Maior. Estamos a falar de quem? Da Bianca. Lá está. Está a colher os frutos do trabalho que tem. Mas pronto, essa situação já por 2 vezes foi convidada, mas aí já tem que ser os pais a decidir se realmente querem que ela mude para Rio Maior, para trabalhar lá, que não é fácil. Emanuel Passo, muito obrigado, que tudo corra bem, boa sorte para o clube e que continue a fazer um bom trabalho. Obrigado, eu. Muito obrigado. A Plataforma Associativa fica hoje por aqui. Não se esqueça que as associações de Águeda fazem parte da nossa identidade coletiva, são cá precisas, por isso envolva-se, colabore, participe. Obrigado por estar connosco